Capítulo 186. Nave de batalha, ideia ousada 2. Infelizmente, para Lu Yuan, que agora tinha uma defesa extremamente forte, foi como coçar uma coceira. Não me chame assim. De jeito nenhum. Só eu posso ser chamada de Amy. Mas você é mais fofa que um coelho, Amy. Amy ficou surpresa. Ela inclinou a cabeça e pensou por um momento, depois assentiu como uma expressão séria. Embora eu seja mais bonitinha, não posso ser chamada por esse nome. Senão, não te dou. Então eu vou mudar isso, disse Lu Yuan, desamparado. Urso negro número 1. Amy perguntou depois de pensar um pouco. Lu Yuan estava confuso. O que isso tem a ver com o urso negro? Eles são todos pretos. Lu Yuan, ele se contraiu violentamente e quis refutar. No entanto, quando ele pensou em como havia concordado em deixar Amy escolher o nome, ele olhou para ela, desamparado. Tem certeza de que quer chamá-lo de urso negro número 1? Amy pensou por um momento e assentiu seriamente. Tenho certeza. Tudo bem, então. Por isso, Lu Yuan batizou o ônibus espacial de batalha Black Bear No. 1 de Black Bear No. 1. Vamos subir e dar uma olhada. Lu Yuan disse depois de nomeá-lo. Amy assentiu, também curiosa sobre a aparência do lugar. Após reconhecer seu mestre, Lu Yuan já conseguia controlar o urso negro número 1. Com um pensamento, o urso negro número 1 pousou e abriu uma porta na lateral do diamante. Ao entrar, Lu Yuan percebeu que a cor interna era diferente da externa. A externa era preta, enquanto a interna era prateada. O ônibus espacial de combate tinha uma cabine de comando, mas o urso negro número 1 era um ônibus espacial de combate inteligente com direção automática e capacidades de ataque. Além disso, o próprio Lu Yuan também tinha habilidade de combate com controle mecânico, então ele podia dirigir sem cabine. Além da cabine de comando, havia também uma cabine de passageiros. A cabine de passageiros tinha cerca de 50 metros quadrados e 20 assentos. Parecia bastante vazia. Havia também um quarto e um banheiro. No total, esse ônibus espacial de batalha tinha cerca de 100 metros quadrados. Afinal, o tamanho total do ônibus espacial era limitado, e o espaço interno era praticamente o mesmo. No geral, Lu Yuan ainda gostou muito. Em particular, Lu Yuan não esperava que houvesse um quarto, o que foi uma surpresa. Lu Yuan costumava ter uma barraca na natureza. No futuro, ele poderia dormir na nave espacial. Sua qualidade de vida melhorou muito. Isso foi digno de parabéns. Depois de assistir ao ônibus espacial de batalha, Amy e Lu Yuan saíram. Depois disso, Lu Yuan pressionou a mão na estrutura metálica da nave. A enorme nave de batalha se transformou em um fluxo de luz e se fundiu ao corpo de Lu Yuan. No final, a sombra da nave de batalha girou em torno da borda da cadeia genética de Lu Yuan. Como uma nave voadora, a Black Caltrope era semelhante a um armamento geno. Podia ser fundida. Mas era diferente de um armamento genômico. Não podia fortalecer Lu Yuan. Na verdade, isso não importava. Para Lu Yuan, não importava se ele era abençoado ou não. O importante era que ele não precisaria depender das pernas para correr quando saísse no futuro. Isso o deixaria exausto até a morte. Tudo bem, vamos descer. A exploração da última sala do edifício de 3.000 metros de altura também havia terminado. Era hora de partir. Lu Yuan e Amy saíram da sala e desceram as escadas. No corredor, Lin Xixi e os outros aguardavam. Quando os viram descendo, todos se aproximaram. Senhorita, Senhor Lei. Já terminou de explorar? Lin Xixi perguntou. Amy assentiu. Sim, acabou. Podemos deixar esta cidade flutuante e ir para outras cidades flutuantes. Vamos primeiro para a Praça dos Elevadores, disse Lu Yuan com um sorriso. Depois voltaremos para a cidade. O grupo saiu do prédio de 3.000 metros de altura e chegou à praça. Vamos pegar o urso negro número 1, disse Lu Yuan com um sorriso. É mais rápido. Lin Xixi e os outros ficaram surpresos quando ouviram as palavras de Lu Yuan. Urso negro número 1. O que é isso? Zuil perguntou curiosamente. Lu Yuan sorriu. Uma luz negra brilhou e o urso negro número 1 flutuou no ar.
Os olhos de Lin Xixi e dos outros se arregalaram em choque quando viram a nave de batalha. O que é isso? Que lutadora linda! O Senhor Lei tirou isso do corpo. Um caça que pode ser usado na terra de origem? Lin Xixi olhou para Lu Yuan. Senhor Lei, é isso? Lu Yuan sorriu. Um dos nossos ganhos desta vez é a nave de combate Black Caltrop tipo 1. Mas por que ele é chamado de Urso Negro número 1? Perguntou Zuil, intrigado. Os outros também ficaram confusos. A boca de Lu Yuan se contraiu e ele olhou para Amy. É o nome que sua jovem lhe deu. É bonito, não é? Disse Amy, um pouco orgulhosa. Todo mundo, e todos ficaram em silêncio. A boca de Lin Xixi se contraiu e ela sorriu. Como esperado de uma jovem, o nome que você deu é tão fofo. Isso é essencial. Tudo bem, vamos embarcar no ônibus voador. Lu Yuan não tinha energia para ridicularizar Amy, que não tinha ideia do que estava acontecendo. O grupo embarcou na nave voadora. Com o pensamento de Lu Yuan, a nave instantaneamente se transformou em um feixe de luz e desapareceu. O uso da nave de batalha consumia energia espiritual. A fonte do poder espiritual eram naturalmente os cristais espirituais. Felizmente, como ele tinha acabado de obtê-lo, o armazenamento de energia espiritual no Urso Negro número 1 ainda estava cheio, o que representava uma quantidade total de 100 cristais espirituais de nível 4. Pelas informações transmitidas pelo Urso Negro número 1, ele sabia que manter a velocidade máxima, que era 10 vezes a velocidade do som, consumiria mais energia espiritual. Ele consumiria um cristal espiritual de nível 4 a cada minuto, o que equivale a 100 cristais espirituais de nível 2. Com energia total, ele conseguia voar por no máximo 100 minutos, o que era mais de uma hora. Entretanto, se eles voassem de 3 a 5 vezes a velocidade do som, um cristal espiritual de nível 4 poderia durar uma hora. Claro, esse era apenas o custo do voo. Se ele precisasse ativar o escudo de cristal e atacar durante o processo, os ataques de energia espiritual seriam uma história diferente. O Urso Negro número 1 decolou e manteve uma velocidade regular de cerca de 3 vezes a velocidade do som. Voou a cerca de 1 km por segundo. Da área central até a borda do quadrado do elevador aéreo, foram quase 50 km. Levou menos de 1 minuto para chegar. Todos saíram do Urso Negro número 1 e Lu Yuan ficou com ele. Todos ainda estavam atordoados. Tão rápido. Chegamos à praça em menos de 1 minuto. Zuil não conseguiu evitar suspirar quando viu o elevador preto. Os outros concordaram com a cabeça. Tudo bem, vamos descer. Lu Yuan sorriu. Todos entraram no elevador. Eles trouxeram um grupo de pessoas com eles quando chegaram, mas agora restavam apenas menos de 20 delas, o que fazia o lugar parecer muito vazio. Lu Yuan usou o controlador, e o elevador aéreo, sob a orientação da cidade flutuante, começou a deixar a praça e pousar no prédio de 1000 metros de altura abaixo. No ar, dispositivos voadores voavam como peixes. Centenas de dispositivos voadores voavam ao redor do elevador. Na aeronave, também havia guerreiros mecânicos portando canhões de poder espiritual patrulhando os arredores. Eles ocasionalmente olhavam para o elevador no ar. Como já tinham passado por isso antes, Lu Yuan e os outros agora estavam calmos. Eles apenas observaram a aeronave passar silenciosamente. Nesse momento, Lu Yuan de repente teve um lampejo de inspiração e uma ideia ousada. Falando nisso, ele agora estava inscrito com o gene de controle da máquina. Isso significa que ele pode controlar a aeronave e os guardas mecânicos. O coração de Lu Yuan batia mais rápido. Com um pensamento, ele expandiu seu poder mental e a energia espiritual em seu corpo começou a ser consumida. A técnica de combate de controle mecânico foi ativada. De repente, todas as aeronaves que circulavam o elevador pararam de repente. Elas se alinhavam e voaram para longe, após circular o elevador 2 vezes. Todas as aeronaves que circulavam o elevador haviam desaparecido, e até o céu parecia muito mais vazio. O que estava acontecendo? Cadê o avião? Amy e os outros naturalmente notaram isso. Amy perguntou, confusa.
Os outros também olhavam pela janela, confusos. A aeronave parecia estar bloqueada por uma barreira invisível a 100 metros de distância e não conseguia se aproximar mais. Naquele momento, a barreira pareceu desaparecer novamente. A aeronave voou para o espaço novamente e circulou o elevador. No elevador, os lábios de Lu Yuan se curvaram e seus olhos estavam cheios de êxtase. Ele realmente conseguiu. Com a força espiritual dessas vidas mecânicas, Lu Yuan podia controlá-las contanto que estivessem a 100 metros. Lu Yuan olhou para a cidade flutuante no céu e de repente teve uma ideia ousada. Capítulo 187. Voando no ar, guarda de aeronaves. No momento em que Lu Yuan estava ficando animado, Amy se virou para olhá-lo com um toque de dúvida nos olhos. Ela era diferente de Lin Xixi e dos outros. Lin Xixi e os outros estavam apenas no nível 1, então não eram fortes o suficiente. Mais importante, os genes que ela havia gravado eram todos inclinados à percepção espiritual, então sua capacidade de percepção era muito forte. Ela sentiu que quando os dispositivos voadores partiram, Lu Yuan parecia ter uma flutuação especial de energia espiritual. Isso fez Amy se perguntar se o estranho movimento da aeronave tinha algo a ver com Lu Yuan. O elevador logo pousou no telhado de um prédio de 1000 metros de altura. Lu Yuan e os outros saíram do elevador. Lu Yuan se virou para olhar para Amy e disse: Amy, venha aqui um instante. Tenho uma coisa para te contar. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Amy, Lin Xixi e os outros olharam. Lin Xixi olhou para Lu Yuan com cautela. Senhor Lei, há algo que o senhor não pode dizer aqui. Por que quer ver a senhorita sozinha? Da última vez, a senhorita chegou a dizer que o senhor Lei havia feito algo indecente com ela, o que deixou Lin Xixi um pouco cautelosa. Embora o senhor Lei parecesse uma boa pessoa, a jovem era tão fofa quanto um anjo. Mesmo uma boa pessoa não conseguia escapar do charme da jovem. Eu protegerei a integridade da senhorita. Não podemos deixar o senhor Lei errar. Lu Yuan ficou envergonhado com o olhar de Lin Xixi. Esse cara provavelmente estava pensando em alguma bobagem de novo. Ele torceu o canto da boca. Estou aqui para falar com a Amy. Você está pensando em alguma bobagem? Lin Xixi ficou um pouco envergonhada pelas palavras de Lu Yuan, mas ainda assim olhou para ele sem ceder. O que está dizendo, senhor Lei? Não estou pensando em nada de estranho. Lu Yuan, Zenzen. Não pense muito, Xixi, disse Amy. Lei Feng, sobre o que você quer falar comigo. Vamos descer e conversar. Lu Yuan assentiu. Os dois saíram do terraço e desceram. Lin Xixi e os outros, que permaneceram em seus lugares originais, observaram os dois desaparecerem atrás da porta e começaram a conversar. Zui olhou para a porta, com os olhos ardendo com as chamas da fofoca. Ele perguntou curioso: sobre o que vocês acham que o senhor Lei quer falar com a senhorita? Uma confissão? Trepar com a moça? Casar com alguém da família deles? Pedir para ser sustentada? Afinal, a senhorita é a herdeira da família Algerbi, uma dama muito rica. A propósito, o senhor Lei é tão bonito, muito forte e tem um bom temperamento. Se ele realmente confessar, quem aguentaria? Se fosse eu, definitivamente não conseguiria aguentar. Nossa jovem é ainda mais extraordinária que o senhor Lei. No entanto, o senhor Lei deve ser bastante compatível com a nossa senhorita. Os olhos de todos brilharam de excitação. Era fácil imaginar que já tivessem começado a imaginar cenas de amor e ódio em suas mentes. Zuil disse ansiosamente: por que não vamos secretamente ouvir? Os olhos de muitas pessoas brilharam quando ouviram as palavras de Zuil. Isso não é muito bom, não é? Alice, vestida de branco, disse não, mas seus olhos brilharam de excitação. Ela quase disse se apresse. Lin Xixi ficou sem palavras quando viu o estado de sua companheira de equipe. O que estava acontecendo com seu próprio companheiro de equipe? Estariam todos já se perguntando sobre a história entre o senhor Lei e a jovem. Ele não podia simplesmente deixá-la ficar menos preocupada. Ela era a única preocupada com a integridade da sua senhorita? Ela cruzou os braços e disse friamente:
Com a sua força, você com certeza será descoberto se chegar perto. Pode ir lá e tentar. Vamos ver como você vai limpar a bagunça se a senhorita descobrir. Ao ouvir as palavras de Lin Xixi, as garotas animadas se acalmaram. Os olhos de todos estavam cheios de arrependimento. Não consigo nem ouvir o que o senhor Lei e a senhorita estão dizendo. Qual o sentido da vida? Estou cansado. Destrua. Zuyu suspirou. O rosto de Lin Xixi estava cheio de linhas pretas. Ela pressionou a cabeça de Zuyu e puxou seu rosto com força. Zuyu. Você não pode ser mais sério. Que bobagens. Dói, me desculpe, eu estava errado. Me desculpe. Enquanto as meninas se divertiam, Lu Yuan e Amy já tinham ido para o quarto lá embaixo. Os olhos roxos de Amy olhavam para Lu Yuan, cheios de curiosidade. Lei Feng, o que você tem a me dizer? Lu Yuan riu. É assim. Eu tenho uma maneira de impedir que as aeronaves no ar nos ataquem. Além disso, agora temos o urso negro número 1. Podemos ir diretamente para outras cidades flutuantes do ar. Assim, podemos ser mais rápidos e obter mais recursos. O que você acha? Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, os olhos de Amy se arregalaram de surpresa. Então, foi você quem pediu para aqueles dispositivos voadores saírem. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas, um pouco surpreso. Como esperado de Amy, sua percepção é muito forte. Será que isso pode ser interferência mecânica? Você escreveu esse gene? Amy pensou no gene transcendente. Embora já tivessem obtido alguns genes transcendentes de nível de liderança, o que deixou a impressão mais profunda foi, sem dúvida, o gene transcendente da interferência mecânica. Lu Yuan sorriu. Não é interferência mecânica. Interferência mecânica não pode fazer isso. Bem, como o controle mecânico poderia ser chamado de interferência mecânica? Amy ficou um pouco surpresa, e seu rosto transbordava curiosidade. Não foi interferência mecânica. Então como você fez isso? Capítulo 188. Voando no ar, Aircraft Guard 2. Lu Yuan disse com um sorriso. Eu não te disse antes. Eu sou muito talentoso. Amy de repente se lembrou de que Lu Yuan estava procurando o fragmento do núcleo de Ayer. Ela olhou para Lu Yuan com curiosidade, sabendo que ele poderia ter seus próprios segredos. Afinal, havia muitos tesouros históricos na terra de origem. Ninguém sabia que coisas boas seriam descobertas. Amy fez beicinho. Tudo bem se você não quiser dizer. Ela não perguntou muito sobre o segredo de Lu Yuan. Então, ela pensou na sugestão de Lu Yuan e disse animadamente. Se você realmente conseguir impedir que todas as aeronaves nos ataquem, poderemos chegar perto da cidade flutuante diretamente do ar. É muito mais eficiente do que atacar o quadrado em terra. Então, com certeza, poderemos ganhar muito terreno. Sim? Lu Yuan também sorriu. Ele disse, eu estava pensando que só nós dois deveríamos ir. Afinal, estamos no segundo estágio e somos fortes o suficiente. Xixi e os outros ainda estão no nível 1, então pode ser inconveniente para eles nos seguirem. Quanto a Xixi e os outros, mande-os retornar à cidade flutuante. Embora já tenhamos limpado a área central, a área externa é muito grande, então eles podem continuar explorando a área externa. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Amy abaixou a cabeça e pensou por um momento, depois assentiu. Acho que está tudo bem, e acontece que Xixi não teve tempo de romper depois de obter o fragmento do núcleo de Ayer. É melhor deixá-la voltar e romper. Sem problemas. Vamos contar agora. Lu Yuan olhou para Amy. Amy assentiu e disse ansiosamente. Vamos, eu vou falar com eles. Os dois voltaram para o terraço. Lin Xixi, Zuyu e os outros estavam conversando e brincando. Vendo que Lu Yuan e Amy haviam retornado, eles se levantaram rapidamente. Senhorita, senhor Lei, Amy assentiu e disse. Xixi, já conversei com Lei Feng. Temos algo para fazer mais tarde. Vocês voltem para a cidade flutuante primeiro e fiquem lá. Podem fazer o que quiserem. Lin Xixi e os outros ficaram atordoados quando ouviram as palavras de Amy. Então, Lin Xixi disse rapidamente. Senhorita, não temos que segui-la.
É isso mesmo, senhorita. Vamos voltar para a cidade flutuante. E vocês? Amy disse com um sorriso. É um segredo, mas vamos fazer algo grande. Lynch e os outros se entreolharam quando ouviram as palavras de Amy. No entanto, eles só conseguiram concordar, impotentes, quando viram o rosto determinado de Amy. Lynch disse. Então tome cuidado, senhorita. Tome cuidado. Ela se virou para olhar para Luyan. Senhor Lei, terei que incomodá-lo para cuidar da jovem senhorita. Não se preocupe, Xixi, estou aqui. Luyan sorriu. O grupo embarcou novamente no elevador e retornou à cidade flutuante. Ao longo do caminho, Lynch e os outros ficaram em silêncio. Afinal, eles eram subordinados de Amy e agora não podiam ajudá-la, sentiam-se um pouco culpados. Luyan olhou para Lynch e os outros, que se culpavam. Ele conseguia entender os sentimentos deles. Entretanto, comparados a Luyan e Amy, que já estavam no segundo nível, Lynch e os outros, que estavam no primeiro nível, ainda eram muito fracos. Eles não só não seriam capazes de ajudar em algumas batalhas, como também se tornariam um fardo. De volta à praça, todos saíram do elevador. Lynch e os outros ficaram um pouco confusos quando viram Luyan e Amy saírem do elevador também. Senhorita, senhor Lei, vocês não vão voltar. Luyan sorriu. Com um clarão de luz negra, a nave de combate Urso Negro número 1 surgiu no ar. Luyan e Amy embarcaram no ônibus. Então, sob os olhares chocados de Lynch e dos outros, a nave subiu ao céu e voou para fora da cidade flutuante. Lynch e os outros ficaram pálidos ao verem o enxame de máquinas voadoras se aproximando rapidamente do ônibus espacial. Perder. Terminamos, como ousa o senhor Lei. Havia muitas aeronaves, e algumas delas eram até mesmo vidas mecânicas de nível chefe e comandante de nível 1. Dezenas de milhares deles. Com tantos dispositivos voadores atacando ao mesmo tempo, até mesmo um general de batalha de nível 3 seria destruído. Lynch e os outros não esperavam que Luyan dirigisse o ônibus até lá. No momento em que seus corações gelaram, a aeronave que se aproximava do ônibus espacial parou de repente a cerca de 100 metros de distância dele. Depois disso, centenas de dispositivos voadores formaram uma linha e cercaram a nave como guardas. As outras aeronaves partiram imediatamente, como se não tivessem visto o Urso Negro número 1. E assim, o ônibus espacial Black Bear No. 1 voou para longe no meio do mar de aeronaves. Na praça da cidade flutuante, Lynch e os outros observavam a nave espacial Urso Negro número 1 se afastar. Seus olhos estavam arregalados de choque. A atmosfera caiu em um silêncio mortal. Depois de um tempo, Zuil disse em voz baixa. Eles voaram para longe. Ele simplesmente voou para longe, assim. Todos voltaram a si, com os rostos cheios de choque e excitação. E como eles conseguiram voar para longe cercados por tantos dispositivos voadores? Aqueles aviões. Vocês viram aquilo? Eles estão cercando o ônibus espacial como guardas. Sim, sim. As outras aeronaves ignoraram completamente o ônibus espacial. Como a senhorita e o senhor Lei fizeram isso? Enquanto todos estavam em uma discussão intensa, os olhos de Alice de repente se iluminaram quando ela pensou em algo. De repente, entendi o que a senhorita e o senhor Lei vão fazer. Ao ouvir as palavras de Alice, todos ficaram perplexos. Então, muitos arregalaram os olhos, e um traço de horror passou por seus olhos. Capítulo 189. Voando no ar, guarda de aeronaves 3. Eu acho que entendi. A senhorita e ele realmente fizeram algo grandioso. Isso é um problema grande demais. Eles devem estar planejando pegar o ônibus espacial diretamente para as outras cidades flutuantes e então invadir e levar os tesouros antes que alguém possa atacá-los. É impossível fazer isso em circunstâncias normais. Afinal, o ar está cheio de aeronaves, e receio que poucas pessoas consigam voar neste momento. Mas agora, a senhorita e o senhor Lei conseguem mesmo. Faz apenas 5 dias e meio desde a abertura das ruínas mecânicas de Ayer. Ainda nem é o 6º dia.
deve haver muitas cidades flutuantes que ainda não foram conquistadas. Esses são os alvos da jovem e do Sr. Lei. Desta vez, a senhorita e o Sr. Lei certamente chocarão a todos. Lin Xixi e os outros entenderam os pensamentos de Luan e Amy e ficaram imediatamente animados. Dentro da cabine do Black Bear no 1. Luan e Amy estavam sentados em seus assentos, observando a cena lá fora através da imagem virtual gerada na frente deles. Ao redor deles, havia centenas de aeronaves protegendo o urso negro número 1. Todos esses dispositivos voadores eram de nível de líder, e havia até 5 dispositivos voadores de nível de líder liderando o grupo. Com a força mental atual de Lu Yuan, esse era o limite de seu controle. Além disso, ele também dividiu parte de seu poder mental para interferir nas aeronaves que queriam atacá-los no caminho, para que seu trajeto fosse tranquilo e desobstruído. Lu Yuan aumentou a velocidade do urso negro número 1 para 3 vezes a velocidade do som. Essa também foi a velocidade mais rápida que a aeronave conseguiu atingir. Sob o voo em alta velocidade, o som sibilante do ar sendo perfurado ressoou pela cidade de aço. Em algum lugar na cidade de aço, na praça de um prédio de 500 metros de altura, Yang Ping, Lin Wei, Mir e alguns outros jovens homens e mulheres estavam descansando sobre os protetores mecânicos quebrados. Seus rostos estavam um pouco pálidos, mas seus olhos estavam cheios de excitação. Eu não esperava que realmente matássemos 3 guardas mechas de nível chefe. Este é um prédio de 500 metros de altura, deve haver muitos recursos lá dentro. Os olhos de Yang Ping estavam cheios de excitação. Um belo jovem de cabelos dourados olhou para o silencioso Mir, que estava se recuperando, com um toque de adoração em seus olhos. Desta vez, é tudo graças a mim. Caso contrário, provavelmente não teríamos conseguido quebrar o escudo de cristal desse cara. Mir não disse nada, apenas balançou levemente a cabeça. Lin Wei, que estava ao lado dele, disse com um sorriso: Tio Xia, a Mir só tem Luan no coração. Você não tem chance. Mir franziu a testa levemente e olhou para Lin Wei. Wei, o que você está dizendo? Eu só quero superá-lo. Sim, eu entendo, Lin Wei disse com um sorriso. Então, ela se virou para olhar para Yang Ping. Ei, Yang Ping. Lu Yuan não está formando uma equipe conosco. Com quem ele está formando uma equipe? Não sei, disse Yang Ping com um sorriso amargo. Ele não disse com quem estava. Só disse que era um amigo que conheceu na terra de origem. Lin Wei fez beicinho. Se aquele cara estivesse aqui, seria muito mais fácil invadirmos um prédio de 500 metros de altura. Sim, Yang Ping suspirou. Nesse exato momento, um som de assobio ensurdecedor veio do céu. A expressão de todos mudou. Muitas pessoas levantaram a cabeça e olharam na direção do som. Quando viram uma grande onda de aeronaves voando ao redor de uma aeronave em formato de diamante no céu, todos se levantaram e arregalaram os olhos em choque. Capítulo 190. Um tesouro em movimento. O que é isso? Lin Wei exclamou. Uma aeronave. Como essas aeronaves conseguem voar tão rápido? Zaba ficou chocado. A maioria das aeronaves não paira no ar. E elas pareciam estar voando ao redor da aeronave no centro. Parecem um pouco com guardas de aeronaves. Zaba ficou um pouco confuso com sua própria especulação. Yang Ping olhou para o dispositivo voador no centro, seus olhos brilhando. A aeronave no centro parece completamente diferente das outras. É muito avançada. Será que tem uma mecânica especial? Se matarmos essa vida mecânica, ela deve deixar cair muitas coisas boas, certo? Um adolescente alto disse com alguma expectativa. Todos se viraram para olhá-lo quando ouviram isso. O adolescente sentiu os olhares de todos sobre ele. Ele olhou para eles e perguntou: o que houve? Por que você está me olhando assim? Não é nada, disse Yang Ping com um sorriso. Só acho que você é bem criativo. Conversaremos sobre isso quando você puder voar. Os lábios de Mir se curvaram. Eu nem ousaria sonhar com algo tão lindo, disse Lin Wei com um sorriso. Vamos nos concentrar em explorar alguns prédios de 100 e 500 metros de altura.
Você já descansou o suficiente? Vamos entrar. Sim. O grupo se virou e entrou no prédio de 500 metros de altura. Além de Yang Ping e os outros, as outras equipes na cidade também ficaram chocadas ao ver a aeronave voando rápido. Algumas pessoas imaginaram que se tratava de uma poderosa vida mecânica especial. Também houve quem imaginasse que se tratasse de um tesouro móvel nas ruínas mecânicas de Ayer. Entretanto, ninguém jamais pensou que ele fosse um guerreiro genético como eles. Isso porque, com mais de 100 aeronaves guardando o local, as outras aeronaves simplesmente desviavam quando o encontravam. Seria este um guerreiro genético? Não existia. Na praça em frente a um complexo de edifícios de 1000 metros de altura sob a cidade flutuante. Um homem alto de Baro liderava um exército aliado de Baros e outras raças para sitiar os guardas mecânicos na praça. Equipes de poderosos guardas mecânicos morreram sob os ataques conjuntos dos guerreiros genéticos. Rapidamente, apenas o líder mecânico e os 4 enormes cães mecânicos permaneceram na entrada. 100 folhas olharam para o líder das máquinas e disseram: "Eu vou prender o líder. Vocês usem a velocidade máxima para lidar com os 4 cães, então nós cercaremos e mataremos o líder." "Sim, jovem mestre." Os 6 baros ao lado de Baís assentiram. Esses baros estavam todos no auge do nível de liderança. Quanto a Baís, ela era filha do deus da batalha Baro, o deus da batalha do Vendaval. Ela era uma poderosa guerreira de nível comandante. Assim que a seda de 100 folhas estava prestes a dar a ordem de ataque, um estrondo alto veio repentinamente do horizonte. A expressão de todos mudou e eles se viraram para olhar na direção do som. Então, eles avistaram um grupo de aeronaves protegendo uma aeronave em forma de diamante negro no centro. Ela cruzou rapidamente o céu e voou em direção à cidade flutuante. Quando os guardas da aeronave ao redor da cidade flutuante encontraram esse grupo de aeronaves, eles se espalharam e os deixaram entrar na cidade flutuante. Ao ver a aeronave entrando na cidade flutuante, os olhos de Baís se arregalaram em choque. O que foi isso agora mesmo? De acordo com as informações da família sobre as ruínas mecânicas da Ayer, eles nunca tinham visto esta aeronave preta em forma de losango antes. Você sabe o que é? Os túmulos olharam uns para os outros e depois balançaram a cabeça. Jovem mestre, nós também não sabemos. Algo brilhou nos olhos de Baís, e ela disse animadamente: "Será que é um tesouro móvel? Eles realmente entraram na nossa cidade flutuante. Parece que eu, Baís, estou fadado a isso. Talvez haja tesouros extremamente preciosos e poderosos lá dentro que possam me permitir voar até os céus de uma só vez. Posso até me tornar um deus da batalha invencível como meu ancestral." Quanto mais pensava nisso, mais animada ficava. Sentia que aquela era uma oportunidade que as ruínas mecânicas aéreas tinham preparado especialmente para ela. Os outros baros pensaram o mesmo. Eles olharam com entusiasmo para o jovem mestre que estavam seguindo. "Parabéns, jovem mestre. O jovem mestre logo se tornará o prodígio mais forte de todo o estado de Whitecloud." Um brilho brilhou nos olhos de Baís quando ela disse: "Depressa. Vamos matar esses cães de guarda primeiro. Quero pegar aquele tesouro imediatamente." Sim. Com o incentivo do tesouro, Baís demonstrou seu poder mais forte e suprimiu sozinha a comandante Mecha, que estava no estágio aperfeiçoado do primeiro estágio. Os outros também estavam cercando o cão mecânico gigante. Enquanto Baís e os outros sitiavam os guardas mecânicos, Lu e Ayami ordenaram que a aeronave abrisse fogo e matasse todos os guardas mecânicos nas ruas depois que eles abordassem a cidade flutuante. O urso negro número 1 chegou a um prédio de 1000 metros de altura na área central o mais rápido que pôde. Lu e Ayami saíram da aeronave. As videiras roxas ao redor de Yami se ergueram e atacaram os guardas mecânicos na praça do prédio de 1000 metros de altura. Nesse momento, todos os guardas mecânicos congelaram repentinamente. Então, com faíscas voando por toda parte, todos os guardas mecânicos caíram no chão quase ao mesmo tempo, incluindo o comandante mecânico. Enquanto isso, a videira roxa Lu, o celestial de Yami, ainda nem havia tocado seu oponente.
Anne estava confusa. Ela olhou para os protetores mecânicos que haviam caído no chão, sua mente cheia de pontos de interrogação. Ela se virou para olhar para Lu Yuan, com os olhos cheios de choque. Lei Feng. Você fez isso? Lu Yuan sorriu e assentiu.